Glória a Deus, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra que nós trazemos hoje é Jó 42, versículo 10. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E a Bíblia diz que o interessante é que Jó, ele foi acometido de uma enfermidade em todo o seu corpo, em sua pele. E essa enfermidade não era para a morte, mas sim para que o nome de Deus fosse glorificado através disso. Então o Senhor achou de ensinar a Jó a respeito de sua oração. Então nós viemos a esse monte hoje, dia 24 do 4 de 2023, para orarmos e apresentarmos nossos irmãos e amigos. Como todos sabem, nós temos apresentado o nome de pessoas aqui, apresentado e orado por pessoas aqui, clamado por cada uma vida, a qual se encontra no caderno de oração do pastor Emisael e pastora Lúcia, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Torre Forte. Então esta palavra de hoje, que eu trago neste monte, falando de Jó 42:10, que Deus mudou o cativeiro de Jó. Mas pelo fato do seguinte, a palavra diz que Jó orava pelos seus filhos. Jó pagava preço pelos seus filhos. Jó pagava sacrifício pelos seus filhos. Jó, ele estava interessado só em orar pela sua casa e pelo pecado de seus filhos. Até se sacrificava por isso, porque os filhos de Jó eram filhos que tinham mais prazeres nas coisas, no gozo do mundo, tinha mais prazer nas coisas do mundo do que no Deus de seu pai, do que na obra de Deus de seu pai. Tinha mais prazer nas coisas do mundo do que em Deus. Eles eram amigos dos deleites, eles eram amigos das coisas mundanas, tinha mais amigo com as coisas malignas do que amigos de Deus. Todos os dias eles procuravam tudo para fazer festa e para manter a sua alegria, o seu gozo nos prazeres das coisas desse mundo. Quantas pessoas, quando vão fazer uma festa, o prazer dela está na bebida, no fumo, nas danceterias, nas esculambações, porque não tem prazer nas coisas de Deus, santa e pura. Assim estavam os filhos de Jó, não eram pouco, eram muito. E quantos filhos se deleitavam e tinham prazer nas coisas mundanas, o pai estava pagando preço, orando, se sacrificando, jejuando pelos filhos, para Deus perdoar o pecado dos filhos. E Deus estava vendo isso. Quanto mais o servo de Deus orava, mais aquele povo desobedecia, mais aqueles filhos pecavam, mais aqueles filhos o negavam a presença do Deus Altíssimo na vida de seu pai. E o Senhor, vendo que todo aquele esforço, todo aquele sacrifício para aqueles filhos malvados estava sendo em vão, porque os filhos não queriam se libertar, os filhos não queriam se vir a Deus, tinha mais amigos no mundo do que amigos de Deus, tinha mais prazer nas coisas desse mundo do que nas coisas celestiais. Então nós viemos aqui orar por esses filhos, por esses irmãos, que eles vão ter prazer em cultuar, em participar, em evangelizar, em participar dos cultos de doutrina, nos cultos de campanha, nos cultos dominical, na escola dominical, na evangelização, nas orações, no monte, com o pastor Misael e com a pastora Lúcia. Que esses filhos venham tomar gosto em ver o sacrifício do pai, o pastor, a pastora, a mãe, e venham tomar gosto pela obra de Deus e apagar do seu coração os prazeres do mundo, a vontade do mundo, mas venham se sacrificar também por esta obra, por essa idealização. Jó, olhando para seus filhos, Jó quis colocar a mão sobre a cabeça de seus filhos, sobre os pecados de seus filhos, pedindo que Deus apagasse aquilo. Quantas pessoas
querem viver uma vida de pecado e querem a cobertura espiritual de oração, querem a cobertura de bênção, querem uma cobertura de oração, de intercessão. Mas não, meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus não se satisfez com aquela atitude dos filhos de Jó, não olhando para o sacrifício do pai, o pai alertando, falando, orando, pagando preço, e os filhos todos os dias em festa, em danceteria, em prazeres mundando, nas coisas do mundo, nos delícios do mundo, nos luxos do mundo. Então a Bíblia diz que Deus começa a ver aquilo. A destruição veio, mas não caiu em cima de Jó. Jó padeceu com dores, com enfermidade, porque botou a mão em cima do que não podia. Tentou orar para a vida dos filhos, e o Senhor viu que eles eram reprovados, rebeldes e afastados de Deus. Deus diz que naquele momento, todo espírito de rebeldia, que tem prazer a este mundo e não na casa de Deus, chega o tempo que a casa cai para essas pessoas. A Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu foi que o Senhor migrou, acabou com a lavoura, acabou com a plantação, acabou com o gado, com o caprino, com as ovelhas, acabou com a comida externa, vegetal e animal. Acabou o Senhor, cessou as águas, veio uma chuva seródica, matou as plantações, matou os animais. Depois o Senhor fez, os filhos estavam festejando dentro da casa, a casa caiu e esmagou todos os filhos, que eram filho da desobediência, que eram filhos desobedientes, rebelde, que não atentava para obedecer a palavra e a doutrina e a lei de Deus. Mas aí a palavra de Deus diz que o Senhor trouxe a notícia para o seu pai Jó, dizendo que os seus filhos teriam morrido. Veio um servo que escapou, Deus deixou alguém para levar o recado, escapou um para levar o recado para Jó, e a palavra diz que a palavra que ele trouxe para Jó se chamava Boas Novas. Chegando para Jó essas boas novas, dizendo: Jó, teus filhos morreu, a plantação acabou. Quando o mensageiro chegou, ele olhou para Jó, ele viu o seu corpo inflamado, ele viu a pele de Jó inflamada, ele viu o corpo de Jó inflamado, e com o passar dos dias, aquela inflamação foi virando tumores e úlceras na pele. A Bíblia diz que aquela lepra foi aparecendo, viraram os tumores, viraram úlcera, até chegar ao ponto de virar uma lepra, porque a lepra simboliza pecado. Quem bota a mão no pecado de alguém, acaba recebendo a lepra deles, porque está na vida de desobediência e não quer um compromisso com Deus. Esta família, a Bíblia diz que não era uma família sadia para Deus, não era uma família de Deus, era uma família do mundo, era uma família para as coisas do mundo, era uma família para os favores do mundo. Estas pessoas se alegram, fazem de tudo para o mundo, mas não fazem de tudo para vir à casa do Senhor. Uma chinela impede de vir à casa de Deus, uma roupa impede de vir à casa de Deus, um cabelo impede de vir à casa de Deus, uma unha impede de vir à casa de Deus. A Bíblia diz que essas pessoas sempre colocam as mínimas coisas maiores do que Deus na sua vida. Então, para essas pessoas, o Senhor está chamando para um despertamento, em dizer: volte a me buscar verdadeiramente, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força das tuas entranhas, porque Deus quer mudar a história da tua vida, Deus quer mudar esse cativeiro, Deus quer mudar essa situação, mas porém só pode acontecer se tiver um espírito de Jó, de obediência, de sacrifício, fidelidade. Uma pessoa que ora, que tem seus prazeres nos cultos e não na alegria do mundo, que tem seu prazer na igreja e não no festejo do mundo, que tem seu prazer na presença de Deus, no pão e no vinho, e não na bebida zossódica do mundo, que tem seu prazer em estar na casa do Senhor todos os dias de culto, e não na casa de alguém batendo boca com que não presta. É isso que Deus está falando. Tenha seu prazer na lei do Senhor. E a Bíblia diz que Deus prova para Jó da pior maneira possível.
A adversidade cai na casa de Jó. A adversidade cai na vida de Jó. Deus quer fazer Jó ser reconhecido como um homem de Deus, porque a família não quis, mas as pessoas de fora agora vão entender que Jó é um homem de Deus. Quando vocês não querem, irmãos, a casa do Senhor, quando você rejeita um culto, a oração, a visita do pastor, quando você rejeita a palavra do pastor, quando você rejeita o ensinamento do pastor, quando você rejeita o dia do culto, quando você rejeita o horário, o estatuto de chegada e de saída, o Senhor diz que Deus prepara os de fora para abençoar, para aceitar. Deus prepara os de fora para fazer a festa que Deus quer dentro da sua casa. Então, meu querido, vamos se unificar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor preparou Jó naquele momento. Jó ia passar pela prova de fogo. A doença ardia, a doença queimava, a doença coçava, a doença trazia as dores, mas Jó suportou. E ainda tinha acusadores dizendo: ele está em pecado, por isso que a coisa não está rendendo. Ele está em pecado, por isso que está apodrecendo. Ele está em pecado, por isso que está acabando. Ele está em pecado, por isso que não tem ninguém. Por isso que os seus filhos foram embora. Por isso que as pessoas foram embora. Porque ele está em pecado, é pela desobediência dos filhos de Jó, que não querem cultuar a Deus, não querem obedecer. Aí a palavra de Deus, mas Deus muda cativeiro, prepara. A Bíblia diz: o Senhor preparou os amigos de Jó de fora, pessoas que não tinham intimidade com Deus. Deus preparou para que viesse fazer banquete na casa de Jó. Deus tem preparado esses dias pessoas para vir fazer banquete dentro da casa dele. Pessoas que estão vindo de verdade dentro da casa do Senhor, na igreja Assembleia de Deus, Ministério Torre Forte, fazer banquete, honrar a casa do Senhor, honrar os pastores da casa, honrar Deus dentro daquele lugar. Deus tem tempo de virar cativeiro, mas é preciso ser fiel e obediente ao Deus de Israel. A Bíblia diz que Jó não estava entendendo. Ele fez 16 perguntas: por que aquilo? E Deus não respondeu. Depois ele fez mais 36 perguntas: por quê? E Deus também não respondeu. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque o processo ele tinha que passar e compreender. Depois disso, a Bíblia diz que o Senhor falou com Jó. A Bíblia diz: como, pastor, que o Senhor falou com Jó? Jó 42:10, que diz assim: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e lhe deu em dobro tudo quanto antes ele o possuía. Lhe deu os filhos verdadeiros, que ama a Deus, filhos belos e bonitos, sem defeito. Meu querido, Deus está dizendo para você: venha ser um cristão belo e bonito, sem defeito. Repreenda esse defeito, essa preguiça, fadiga. Repreenda em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que os filhos que Deus deu a Jó eram mais belos e mais bonitos. Ou seja, esses filhos eram os filhos de coração de Deus. Eram filhos que Deus queria verdadeiramente naquela casa de Jó. Os filhos de Jó, as filhas de Jó eram mais belas. E ainda por cima, Deus sarou todo o corpo de Jó. Todo o seu corpo foi sarado, toda a sua vida. A mulher de Jó, ela foi transformada, o coração, a mente e a alma, para uma mulher santa de Deus, uma mulher de prova, uma mulher trabalhadeira, que agora compreende o chamado daquele filho. Então, meu amado, aqui nós encontramos a seguinte palavra que eu vou dizer e citar para você agora. A Bíblia Sagrada diz que quando Jó orou pelos seus amigos, aí o Senhor disse: agora eu vou trabalhar na tua vida, porque tu está importado agora com alma. Agora tu se importa com teu amigo, agora tu se importa com as pessoas de fora, agora tu se importa com cada um na presença de Deus. Então, meu irmão, cabe-se a Deus, nesse prezado momento, abençoar a tua vida,
transformar a tua história, resgatar-te na presença dele. O Deus de Israel, o Senhor provedor, o Deus dos Ra, ele muda cativeiro ainda esse tempo. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar a tua história. Assim, quando tu entrares na obediência com ele. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.